Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Psicologia Experimental. E hoje nós vamos falar sobre a investigação científica, como é que a psicologia, se desenvolveu como ciência e como é que são essas investigações. Existem várias modalidades de pesquisa. Existe uma pesquisa que é bibliográfica, pesquisa de campo, pesquisa documental, pesquisa participante, pesquisa-ação, a própria pesquisa experimental, que é o que não nos interessa aqui, tá? Pesquisa de levantamento, etnográfica, etnometodológica, tá? Vocês terão uma disciplina específica para estudar, os tipos de pesquisa, tá? Mas hoje o que nos interessa é a pesquisa experimental. Então vamos lá. A pesquisa experimental é um tipo genérico de pesquisa que determina a relação causal entre variáveis, bem como analisa fenômenos naturais e fatos socioculturais, A base de sua investigação é o experimento, que serve de referência para o resultado da pesquisa, mas também é fonte para interpretações, análises e estudos comparativos, Então, dentro da pesquisa experimental, há várias formas, de desenvolver a pesquisa. Mas a gente precisa determinar a modalidade, quantitativo experimental, quantitativo correlacional ou qualitativa, tá? No quantitativo experimental, o objetivo é predizer e explicar fenômenos através da explicação do método, teste de teorias e de hipóteses, Você levanta as hipóteses e aí você vai testar se aquilo se confirma ou não, Quantitativo correlacional, o objetivo é compreender e predizer fenômenos através de análise de correlação entre variáveis. Por exemplo, se uma variável afeta a outra, e que resultado isso se obtém dessa correlação, ok? A qualitativa, o objetivo é compreender e descrever os fenômenos na sua globalidade, com base numa perspectiva naturalista ou etnográfica. Preocupa-se mais em analisar de uma forma ampla do que com a quantificação e manipulação dos fenômenos. Inclui a investigação, a ação e psicologia crítica, que é uma avaliação de fenômenos, mas sem a intervenção dessa manipulação de variáveis, porque na manipulação de variáveis você coloca situações em que você quer testar, Então, nessa qualitativa você não intervém, tá bom? Não intervém com essa manipulação. A quantitativa e qualitativa. A pesquisa quantitativa tem suas raízes no pensamento positivista lógico. Tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, olha só, as regras da lógica e os atributos mensuráveis da experiência humana. O que é isso? Chega-se à conclusão de que se a maioria, num experimento, se a maior parte deu aquele resultado, então é generalizado, ok? Então essa é a quantitativa, por isso que o raciocínio é dedutivo. Por outro lado, a pesquisa qualitativa tende a salientar os aspectos dinâmicos, holísticos e individuais da experiência humana, para compreender a totalidade do contexto. Olha só, a totalidade do contexto. Na quantitativa, não se olha o contexto, olha aquele resultado puro e quantitativo, Se acertou sim, se não, é não,
não olha o contexto, não olha aspectos individuais, não olha a questão da subjetividade. Na quantitativa, não olha a subjetividade. Na qualitativa, sim, avalia-se as questões subjetivas. Né? O positivismo lógico é uma teoria analógica e epistemologia que se desenvolveu a partir do positivismo. Essa teoria também é conhecida como empirismo lógico, né? Que é aquilo experienciado, né, pelo indivíduo, né, levando em consideração a lógica. De acordo com esta teoria, todo conhecimento humano deve ser baseado em fundamentos lógicos e científicos. Assim, a declaração só se torna significativa se for meramente formal ou passível de verificação empírica. Tá vendo? Verificação empírica, só se for realmente comprovado experiencialmente, ok? Então, esse positivismo lógico, por isso é que a psicologia experimental, ela visa essa questão da verificação empírica, tá bem? Então, gravem bem isso, essa verificação empírica tem que ser provado cientificamente, tá? Muitos positivistas lógicos rejeitam completamente metafísica sobre a base do que é incontrolável, né? O positivismo lógico restringiu o conhecimento à ciência e utilizou o verificcionismo O positivismo lógico restringiu o conhecimento à ciência e utilizou o verificacionismo para rejeitar a metafísica, não como falsa, mas como destituída de significado. A importância da ciência levou positivistas lógicos proeminentes ao estudo do método científico e à exploração lógica da teoria da confirmação, né? Porque para eles tem que ser verificado, comprovado cientificamente, uma verificação empírica, experienciada, tem que colocar à prova, ok? Epistemologia vem do grego, né, episteme, que significa conhecimento certo, né, ciência, e logos, né, que significa discurso, né, conhecimento do discurso, conhecimento certo do estudo, né, ciência do discurso, né, então isso é epistemologia. Mas para continuarmos, eu queria mostrar para vocês algumas características dos outros tipos de pesquisas, só para que vocês possam fazer uma comparação, ok? Mas vocês terão uma disciplina, então não se preocupem, né, com esses outros tipos de pesquisa que nós vamos falar aqui, porque o que nos interessa é a pesquisa experimental, ok? A pesquisa exploratória, né, tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses, né? Então, explora algo e aí você vai construir hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, análise de exemplos que estimulem a compreensão, né? E essas pesquisas podem ser classificadas como pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Após essa pesquisa bibliográfica e estudo de caso, faz-se aquele levantamento de hipóteses, né? A conclusão dessa pesquisa exploratória é sempre voltada para hipóteses. Pode ser que aconteceu tal coisa, por isso, por isso, por isso. Então, levantamento de hipóteses, ok? A pesquisa descritiva, ela exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade. São exemplos de pesquisa descritiva: estudos de caso, análise documental, pesquisa ex post facto, né?
que a definição é o estudo que parte de um fato passado, ou seja, após a ocorrência de variações na variável dependente no curso natural dos acontecimentos. É uma modalidade de pesquisa muito utilizada nas ciências da saúde e é a pesquisa caso-controle. Esta é baseada na comparação entre duas amostras. Para Trivinus, os estudos descritivos podem ser criticados porque pode existir uma descrição exata dos fenômenos dos fatos. Estes fogem da possibilidade de verificação por meio da observação. Ainda para o autor, às vezes, não existe por parte do investigador um exame crítico das informações e os resultados podem ser equivocados. E as técnicas de coleta de dados, como questionários, escalas e entrevistas, podem ser subjetivas, apenas quantificáveis, gerando imprecisão. A pesquisa explicativa, ela preocupa-se em identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Ou seja, esse tipo de pesquisa explica o porquê das coisas através dos resultados oferecidos. Segundo Gil, uma pesquisa explicativa pode ser a continuação de outra descritiva, posto que a identificação de fatores que determinam um fenômeno exige que este esteja suficientemente descrito e detalhado. Pesquisas desse tipo podem ser classificadas como experimentais e ex post facto. Mas elas têm que ser conjuntas, tem uma diferença aí. Separadas, têm objetivos diferentes, mas elas juntas podem sim ser consideradas experimentais, porque há uma descrição e detalhamento, ok? Então tem que frisar bem esta questão. De acordo com Fonseca, a pesquisa possibilita a aproximação e entendimento da realidade a investigar, como um processo inacabado. Ela se processa através de aproximações sucessivas da realidade, fornecendo subsídios para uma intervenção do real. Segundo esse autor, a pesquisa científica é o resultado de um inquérito ou exame minucioso realizado com o objetivo de resolver um problema, recorrendo a procedimentos científicos. E na psicologia, a gente utiliza muito de experimentos, Então, de repente, no seu trabalho, você vai querer fazer uma pesquisa com os seus clientes. E aí, conforme você vai verificando na sua experiência, no dia a dia, o que vai ocorrendo, você pode fazer experimentos, mas tem que ser uma coisa muito bem controlada, muito bem planejada, muito bem elaborada, com planejamento rigoroso para que tenha validade. Investiga-se uma pessoa ou grupo capacitado, olha só, sujeito da investigação, abordando um aspecto da realidade. Qual que é o objetivo da investigação, No sentido de comprovar experimentalmente hipóteses, que é a investigação experimental. Então, na investigação experimental, você elabora primeiro as suas hipóteses para depois você investigar. Então, nessa investigação experimental, você pode descrever ou explorar para descobrir qual é a relação dessas hipóteses, para comprovar essas hipóteses, se sim ou que não, Geralmente as pesquisas exploratórias possuem métodos mais flexíveis, sem o uso de questionários detalhados ou amostragens muito complexas. O objetivo é levantar informações e não obter conclusões estatísticas. Para se desenvolver uma pesquisa, é indispensável selecionar o método de pesquisa a utilizar,
tá? E por isso é que toda pesquisa tem que ser muito bem planejada. Então, é preciso selecionar o método. De acordo com as características da pesquisa, poderão ser escolhidas diferentes modalidades de pesquisa, sendo possível aliar o qualitativo ao quantitativo. Não necessariamente isso tem que ser separado, mas você pode aliar o qualitativo, que é avaliar a questão do contexto, com o quantitativo também. Tá? Na pesquisa experimental, segue um planejamento rigoroso. As etapas de pesquisa iniciam pela formulação exata do problema e das hipóteses. Então, para a gente fazer uma pesquisa experimental, primeiro a gente tem que ver um problema. Que problema? Vou dar um exemplo de uma pesquisa experimental. Por que aqui em Ouro Preto? Por que as pessoas não sabem utilizar as rotatórias? Né? Por que as pessoas passam direto ali na rotatória sem parar na faixa de pedestre? Né? Quais são as hipóteses? Pode ser que as pessoas aprenderam na autoescola, mas não se recordam. Outra hipótese. Pode ser que, por falta de experiência, as pessoas passem direto na rotatória. Né? Então, são várias hipóteses. Primeiro você encontra o problema, né? Elabora as hipóteses, né, que delimitam as variáveis precisas e controladas que atuam no fenômeno estudado. Para Gil, a pesquisa experimental consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Né? Vamos pensar numa variável aqui, nesse exemplo da rotatória. Se a gente se o prefeito colocasse um guarda municipal, um guarda ali na rotatória para orientar, haveria uma mudança no comportamento da população ao passar direto na rotatória? Então, isso é uma variável, colocaram um guarda ali, né? Ou uma pessoa que pudesse estar fazendo uma blitz educativa. Já segundo Fonseca, a pesquisa experimental seleciona grupos de assuntos coincidentes, submete-os a tratamentos diferentes, verificando variáveis estranhas e checando se as diferenças observadas nas respostas são estatisticamente significantes. Né? Então, neste caso, são grupos, né? Um grupo... São dois grupos e submetendo eles a tratamentos diferentes, né? É como você investigar, por exemplo, um remédio. Está pesquisando se o remédio funciona ou não funciona. Então, para um grupo, você dá o remédio real e para o outro grupo, você dá um placebo. Placebo é um comprimidinho de farinha, né? Que não faz efeito nenhum. Né, para ver se aquele remédio vai funcionar com aquele grupo ou não, ok? Efeitos observados são relacionados com as variações nos estímulos, pois o propósito da pesquisa experimental é apreender as relações de causa e efeito ao eliminar explicações conflitantes das descobertas realizadas. Então, por exemplo, descobriu-se que o grupo que estava tomando aquele remédio não estava melhorando. Por quê? Porque o placebo no outro grupo também tinha feito o mesmo efeito. Então, tem que inserir uma nova variável. Para quê?
para estabelecer essas relações aí de causa e efeito, né? O que causou o mal-estar, ou qual o efeito que teve, o que pode ser alterado nesse remédio para que o resultado seja melhorado, né? Então, sendo assim, a elaboração de instrumentos para a coleta de dados deve ser submetida a testes para assegurar sua eficácia e medir aquilo que a pesquisa se propõe a medir. Porque se não tiver assim essa elaboração minuciosa, gente, acaba que a pesquisa experimental ela se perde muitos dados, ou então ela não é verídica. Ela não é verídica porque o resultado não será confiável. A pesquisa experimental pode ser desenvolvida em laboratório, onde o meio ambiente criado é artificial, ou no campo, onde são criadas as condições de manipulação dos sujeitos nas próprias organizações, comunidades ou grupos, né? Dá para ser feito no campo, né? Mas como é aberto, há muitas influências. Então, essas influências são as variações, são as variáveis estranhas, né? Que devem ser eliminadas ao máximo, né? Então, se vai fazer uma pesquisa experimental no campo, tem que fazer de tudo, por exemplo, para reunir todo o teu grupo de pesquisa num local. Por exemplo, se não puder ter barulho, então tem que fazer de tudo para ter um isolamento acústico, né? Porque o barulho pode ser uma variável estranha, né? Que vai interferir nos resultados. Então, assim, dá para ser feito? Dá, mas é mais complicado. A pesquisa experimental em laboratório, ela é mais controlada, né? Então, você consegue controlar melhor, né, qualquer interferência. Para Fonseca, as duas modalidades de pesquisa mais comuns são pesquisas experimentais apenas com dois grupos homogêneos, denominados experimental e de controle, aplicado um estímulo ao grupo experimental. No final, comparam-se os dois grupos para avaliar alterações, né? Como esse do remédio que eu falei para vocês, né? Dá um remédio para um grupo, né? Grupo experimental, e o grupo controle, né? O grupo que recebe o placebo. E aí faz a comparação desses dois grupos. Pesquisas experimentais antes e depois, com um único grupo, né? Definido previamente em função de suas características e geralmente reduzido. Geralmente é um grupo reduzido. Você faz um antes, né? Por exemplo, do exemplo da rotatória. Vamos supor que a gente fizesse um grupo onde a gente trabalhasse com esse grupo de motoristas daqui de Ouro Preto, que a gente desse uma aula explicando como é que funciona a rotatória, né? E aí, com várias aulas, e aí esse pessoal ia ser observado no trânsito, né? Então, o antes, como é que eles agiam antes do experimento, tá? E como é que eles passaram a agir depois do experimento, né? Então, essa é a pesquisa experimental antes e depois, né? Que dá para a gente fazer em vários sistemas, ok? Todo esse conteúdo está nesses livros aqui, ó, Metodologia Científica, Introdução à Pesquisa, Metodologia da Pesquisa Científica, ou como elaborar projetos de pesquisa, né? Vocês terão uma disciplina que será ministrada de metodologia científica, então não se preocupem, tá? O que nos interessa aqui é a pesquisa experimental, porque nós precisamos estudar especificamente este tema para a elaboração de projetos. Nós faremos projetos, tá bem? Espero que vocês tenham compreendido bem este conteúdo.
leiam, procurem pesquisar sobre a pesquisa experimental e nós nos falamos na próxima aula.